Módulo 1. Bom, o conteúdo que esse módulo traz, ele não vai estar necessariamente naquelas partituras que a gente usa, que é o inário e os métodos, mas é uma boa base para quem começa a estudar música e traz uma primeira definição que é a da música. A música é a arte dos sons. E o que seria essa arte? A arte é uma forma que o ser humano encontrou de marcar a sua presença no mundo. E a música ela é tão relevante para o homem que ela está classificada como a primeira das artes mais tradicionais que existem. E por isso, então a música, ela é uma forma, realmente uma forma do homem marcar sua presença no mundo. E para essa arte acontecer, ela precisa do som, ou seja, o som é a matéria-prima da música. E o que é o som? O som é tudo que ouvimos. Esse som ele se divide em dois tipos de sons. Os animais, o ser humano, ele vai reconhecer o som pelo natural e o produzido. O natural já se autodefine. O som natural é um ruído corporal, é um vento, trovão, canto de um pássaro. Não se tem muita coisa a explicar, é simplesmente natural esse som. E o som produzido? O som produzido é um pouco mais complexo, tanto que ele até se divide também. E ele vai surgir a partir de voz, de instrumentos. Ele tem que ter algum objeto para ser produzido. Por isso que esse som ele é produzido. E como eu falei, ele se divide em som musical e som não musical. O musical, ele resulta de vibrações sonoras, né? Por exemplo, ele tem que ter um instrumento, né, para acontecer. E, por exemplo, o som do teclado, o teclado produziu o som. E o som não musical, que é um ruído. Ele é irregular, ele não tem essa regularidade do som musical. Por exemplo, de novo. Ele foi uma regularidade nesse som, só que o som... Bom, a música, para ela acontecer, ela também precisa de alguns elementos, que é a melodia, a harmonia e o ritmo. A melodia, ela também é conhecida como arpejo, e a execução de sons sucessivos, por exemplo. Foram sons sucessivos. A harmonia é conhecido também como acorde, e é esse som praticado com simultâneo, de uma vez. Por exemplo, um acorde em dó, por exemplo. E o ritmo? O ritmo, ele é a regularidade desses sons. Uma prática de se exercitar e ver na prática esse ritmo é através da linguagem rítmica, a partir da sílaba tá, onde é feito um gesto arredondado com a mão. Isso ajuda muito a regularizar esses tempos, que é a função do ritmo. E não menos importante, todo som, independente qual for esse som, natural, não natural, produzido, e entre outros, ele precisa ter as 4 propriedades do som, que as principais são timbre, duração, intensidade e altura. O timbre é aquilo que permite reconhecer de onde vem aquele som, a origem daquele som. Por exemplo, um violino, um trompete, a gente reconhece cada um, o som de um órgão. E na prática musical, por exemplo, em um culto, quem escuta aquela música está entendendo ela por causa do timbre, que é a voz principal, que é o soprano. Se não for pelo soprano, não reconhece. Então, o soprano é aquele timbre musical. A duração do som, que vai definir se ele é curto ou ele é longo. A intensidade, se esse som ele é forte ou fraco, também se define como volume do som. E se ele é grave, médio ou agudo. Traz aqui um exemplo do teclado, que é bem dividido os sons entre grave, médio e agudo. E é isso. Segundo módulo, a gente já vai dar uma boa introduzida na teoria musical com esse módulo. E ele apresenta primeiramente as figuras musicais. Ela vai ter as suas partes, que é a cabeça, haste e bandeirola ou colchete, para formar essa figura. Futuramente, a gente vê que essa figura ela vai receber um nome, vai receber uma pausa. E isso vai ser o resultado
a formação dessas figuras vai ser o resultado das divisões e subdivisões, porquanto cada uma origina da outra. Esse quadro ajuda a entender melhor um pouquinho essas divisões das figuras. Tá aí cada figura e sua respectiva pausa, figura de silêncio. Primeiramente, tem a semibreve, que ela é a mãe de todas, conhecida como a mãe de todas, porque a partir dela as outras se originam. A mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. Na prática, a gente usa mais até a semicolcheia, que são as famosas pontuadas, que o ponto também vai ser estudado futuramente. Tem um exemplo de aplicação dessas figuras no hino 478, assim como nos demais hinos também. E a gente percebe que a figura de menor duração é a colcheia e a de maior duração é a semibreve, que ela tá aqui na voz do contralto, logo embaixo. A duração da colcheia ela vai ter um tempo menor, é a figura que vai ter o tempo menor nesse hino. Então, por exemplo, entendeu? Ela vai ter um tempo menor que nesse início, assim como no decorrer do hino. Muita gente pode confundir é que quanto menos partes essa figura tem, menor ela será. Por exemplo, a semibreve, ela só tem a cabeça e ainda não é pintada, mas não quer dizer que ela tenha menos tempo, ao contrário, ela é a figura de maior duração. É justamente por causa disso. Quanto mais partes ela vai recebendo, quer dizer que ela está sendo mais dividida ainda. E a partir dessas figuras musicais, a gente vê que entra um pouco do conteúdo de matemática, que é soma. E a gente tem aqui como exemplo, uma colcheia mais uma colcheia vai dar uma semínima. Ou seja, uma semínima dividida vai dar duas colcheias. Aí começa a surgir as divisões dos tempos. A gente tem mais um exemplo de duração do tempo com essas figuras musicais, a partir dessas figuras musicais, aqui na lição 8, letra A. Por exemplo, aqui essa semínima, ela vai valer um tá, no caso, uma batida, ou seja, vai ser assim, tá, 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 tá. Aí começa essas divisões dos tempos, essas durações. Terceiro módulo. Também vem no terceiro módulo um conteúdo muito importante, que é a questão da realmente divisão desses tempos, o agrupamento desses tempos, como essa pauta ela vai ser organizada, e o fundamento dessa organização vai ser os compassos. Esses compassos, eles vão ajudar a agrupar esses tempos e com isso surge a regularidade desses tempos. Vão existir os compassos simples e os compassos compostos. Isso vai condizer muito também com o número de notas, o número de figuras. Primeiramente, a gente tem as barras de compasso, que é realmente o que vai dividir, ó, o hino 218, que é a sua barra de compasso, sua primeira, e aí consecutivamente. E isso vai ajudar, essas barras vão ajudar a dividir direitinho esses tempos. E tá aqui cada compasso, com as suas respectivas notas. Lembrando que no decorrer desse hino, dessa partitura, esses compassos eles vão estar completos. Por exemplo, se aqui na armadura de clave, que também vai ser visto mais na frente, dizer que em cada compasso tem que ter quatro semínimas no decorrer do hino, esse compasso tem que ter 4 semínimas. Também é muito importante lembrar. Outra barra importante vai ser a barra final, que vai dizer que esse hino chegou ao final, essa partitura. Ó. Aqui no final, ó, suas barras, as respectivas pautas. E as barras duplas também, que vão separar. Nos hinos, por exemplo, tá separando as estrofes do hino do coro. A barra dupla aqui. A dupla ela é muito importante nesses hinos, que no decorrer dele
o coro e a estrofe estão juntas, ou seja, estão numa mesma pauta. E aí serve para diferenciar essa estrofe desse coro, essa barra dupla. Outra barra não menos importante e que se tem na maioria dos hinos, também lições, é a barra de ritornello, que ela indica que a partir daquele período, depois daquelas notas, no final daquele compasso, tem que voltar para o começo. A gente tem outro exemplo de hino com a sua barra de ritornello. E essa barra também, ela ajuda a dividir tanto essas estrofes como o final desse hino, como dá pra gente ver. A fórmula de compasso, que também é a base de um hino. Quem toca, primeiramente, tem que olhar para essa forma de compasso para saber os tempos direitinho da partitura ou do hino e poder executar de uma melhor forma, com regularidade essa música.